Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter a nossa última aula da disciplina de Gestão da Inovação 1, aqui dentro do nosso curso em especialização em Gestão da Inovação. E dentro dessa primeira parte, porque vocês vão ter uma disciplina de Gestão da Inovação 2, em que serão abordadas algumas outras discussões mais profundas. Nessa primeira parte aqui a gente vai finalizar com uma aula acerca das razões para inovar. Eu já deixei um material de leitura complementar para vocês também sobre esse tema, aplicado ao setor público e ao setor privado. Sugiro que façam a leitura para que vocês possam ter profundidade nessa discussão e também realizar as atividades avaliativas e tudo mais dentro da nossa disciplina. Então, caso tenha alguma dúvida sobre esse material, se porventura não conseguirem acessar, tiver algum problema nesse sentido, vocês podem entrar em contato com a tutoria e a tutoria vai ajudar vocês a resolver essas questões. Se ainda assim o problema persistir, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma que eu estou à disposição e posso atendê-los quanto a isso. Pode falar, quem levantou a mão aí? O link para um artigo da aula passada, eu não consegui acessar. Tudo bem, eu vou Aí subir depois ele de eu, novo. eu acredito que ele seja da atividade avaliativa, né? Um dos textos da atividade avaliativa. Aí é importante, porque é sábado, né? Ok, então, pode deixar que eu vou verificar. E aí retorno para vocês com a avaliação e colocar esses links aí para verificar se eles estão corrompidos ou se estão funcionando. E aí eu retorno para vocês. Bom, dito isso, então, vamos discutir aqui a cereja do nosso bolo, que é o tema da aula de hoje, que eu já tinha passado para vocês. A gente vai ver, então, na aula de hoje, as razões para inovar aplicado ao setor privado e as razões para inovar aplicado ao setor público, tendo em vista que a inovação tecnológica é um processo que ocorre tanto no setor privado quanto público, e nós precisamos compreender por que esse fenômeno ocorre e por que tanto os agentes privados quanto os agentes públicos precisam realizar essas inovações. Vamos lá então, gente. De maneira geral, as razões para inovar, a gente não vai estar inventando a roda, não, elas são óbvias. Quando a gente pensa do empreendimento, de maneira geral, o empreendedor, que o Schumpeter fala que ele vai ter aquele start da destruição criativa, é justamente onde ele inova para criar novos mercados, novos produtos, novos processos. E isso é importante para que ele, dentro da economia capitalista, tenha produção de novas ofertas para entregar e com isso ele vai, obviamente, gerir o lucro, que é o principal motivo do empresário estar empreendendo e inovando. Porém, quando a gente pensa numa economia mais macro e menos micro, é importante inovar também quando a gente pensa dentro do contexto de economias de países, porque a inovação ela torna-se uma grande fonte de crescimento econômico, também de redução de desigualdades e de criação de oportunidades, tendo em vista que os países mais desenvolvidos são os países que mais têm desenvolvimento de inovações tecnológicas. E aí, quando eu falo desenvolvimento desses países, eu não estou falando somente de desenvolvimento econômico, mas eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de desenvolvimento técnico, intelectual, de IDH e de todas essas variáveis que a economia usa para fazer essas medidas. E os países que mais inovam são países que têm de longe esses indicadores mais positivos. Então a inovação, além disso tudo, da importância para o empreendedor, ela é importante para quando a gente olha a proporção de crescimento econômico das nações. E aí a gente pega exemplos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, a China, com o salto do desenvolvimento tecnológico e inovador cada vez maior,
E isso vai impactar diretamente na criação de emprego, na criação de riqueza, no desenvolvimento dessas nações enquanto sociedade, e tudo isso que a gente verifica na literatura econômica. E aí o Baumol, um economista que a gente estuda dentro da literatura de desenvolvimento e inovação, ele vai discutir que todo o crescimento econômico que ocorreu no século XVIII pode ser atribuído à inovação. E aí a gente pensa, né, das grandes invenções, dos desenvolvimentos do século XVIII, XIX e XX, o crescimento econômico ele está calçado nas inovações tecnológicas, na invenção da máquina a vapor, posteriormente, hoje a gente já fala na quarta revolução industrial, né, que é a introdução da inteligência artificial, está possibilitando também o crescimento econômico e o desenvolvimento, e isso é uma inovação. Então é interessante a gente fazer essa reflexão de que todo o crescimento econômico ele vai estar vinculado à inovação tecnológica. No Brasil, a gente tem uns exemplos do agronegócio, que é um setor que é intensivo, né, em inovação para as soluções do agro, e a gente tem a Embrapa, que é uma empresa pública fantástica no desenvolvimento de inovações aplicadas a essa área específica, e isso também nos ajuda a crescer economicamente, né, tendo em vista que o agro aí representa uma grande fatia do nosso PIB. Bom, dito isso, então, para ilustrar essa discussão, a gente tem uma publicação que chama Líderes da Inovação, né, que faz uma pesquisa aí que foi realizada em 25 setores da economia pela empresa Inovaro de consultoria, e ela diz que essas empresas que inovam muito, elas não apenas ultrapassam seus competidores, mas elas também têm um ganho no valor das ações. Então percebo que inovar traz retornos positivos em vários aspectos, não somente de angariar maior quantidade de consumidores, de reduzir custos, mas também para aquelas empresas que possuem capital aberto, há um efeito de valorização no longo prazo das ações. E aí, dentro desse estudo, né, eles fizeram um recorte de 10 anos, que essas empresas inovadoras, as ações delas, superam o índice da Nasdaq, da Dow Jones e outras bolsas. E aí o estudo comparou e trouxe um dado muito interessante para a gente, que enquanto as ações das empresas normalmente cresceram de 40% a 70% em 10 anos nos Estados Unidos, as ações das empresas líderes de inovação cresceram 130% dentro dessa mesma janela. Então, do ponto de vista econômico, está mais do que mostrado para nós a importância de se fazer inovação. Então, é uma boa reflexão para a gente ter do retorno econômico da inovação, o quanto ela, embora seja arriscada, custosa do ponto de vista financeiro, ela pode trazer retornos altamente lucrativos para as empresas que são líderes de inovação. E aí a gente pega um recorte para os Estados Unidos, né, mas no Brasil também, se a gente pegar uma empresa brasileira que é extremamente inovadora, é a Embraer. Depois eu sugiro que vocês façam um teste aí, entrem no Google mesmo, digitem o ticket de ação da Embraer e verifiquem o crescimento da Embraer nos últimos anos, no recorte de 5 e 10 anos. Vocês vão ver que a ação da Embraer tem um salto muito grande de valor, venceu crises, né, a crise de 2008, Covid-19, e é uma empresa brasileira extremamente inovadora. Então, nesse recorte pequeno que a gente traz aqui, por exemplo, brasileiro, faz sentido também essa afirmação que eu estou trazendo para vocês. Bom, a gente não vai falar, né, gente, durante esse curso aqui e estudando a literatura de inovação, que a inovação ela é um fenômeno apenas das grandes empresas ou daquelas empresas que têm alta tecnologia embarcada, né? E aí, o material que eu preparei para vocês, ele traz um exemplo muito legal da empresa Wurth, que é uma empresa alemã, que é a maior fabricante de parafusos do mundo e tem um volume de negócios de 7,5 bilhões de libras anualmente. E nós sabemos que nos últimos anos os produtos chineses invadiram vários mercados e esse mercado de parafuso também foi invadido pelos produtos chineses, porque eles conseguem ter um baixo custo de produção e eles conseguem competir também por isso. Porém, a Wurth
embora seja uma empresa que fabrique parafusos e outras peças, como a Porca, por exemplo, ela investiu muito em inovação de produtos e processos, e conseguiu ainda manter-se líder em vendas e segurar o ímpeto das empresas chinesas, mesmo as empresas chinesas tendo um custo de produção muito menor. Então percebam que a inovação ela pode ser também uma fonte ali de vantagens competitivas, principalmente frente ao avanço das empresas chinesas, que cada vez mais apresentam-se como empresas que conseguem produzir em baixo custo, e uma coisa que eles conseguiram virar o jogo é a produção além do baixo custo com qualidade, né? Antigamente a gente falava de produto asiático, principalmente produto chinês, tinha aquele preconceito de ser um produto de baixa qualidade e que não agregava tanto valor assim. Porém, com o desenvolvimento científico e tecnológico chinês, esse jogo tá sendo invertido, está sendo modificado por conta da melhoria dos produtos e serviços chineses. Então percebo que a inovação ela é um caminho sem volta, né? A gente não consegue mais retornar a um contexto de desenvolvimento empresarial, de economia cada vez mais capitalista desenvolvida com alta competição. Você não consegue, enquanto empresário, sobreviver dentro desse contexto sem se atentar aos processos de inovação tecnológica e, por sua vez, criar inovações tecnológicas. Então é importante que a gente tenha isso em mente, o quanto a inovação é benéfica para inúmeros sentidos da organização, né, financeiros, tecnológicos, entre outros, e o quanto o processo de inovação tecnológica é necessário. Né? As razões para inovar são várias e estou trazendo aqui inúmeras para vocês, para que a gente possa enxergar isso com clareza, né? O quão importante é inovar e por que a gente deve inovar. Bom, continuando ainda nessa discussão de razões para inovar dentro do contexto das empresas privadas, e olhando as empresas de pequeno e médio porte, né, que é o caso mais cristalino quando a gente olha para o Brasil, né, que a maioria das nossas empresas são de médio e pequeno porte, a gente percebe que a inovação é uma característica muito associada ao sucesso dessas organizações. Por quê? Porque a inovação vai permitir que essas empresas cresçam, que elas consigam ser bem-sucedidas em comparação àquelas que não inovam. E aí, essas empresas vão ganhar participação no mercado, lucros crescentes, e obviamente as empresas que mais conseguem isso são as que mais inovam. No Brasil e no mundo todo, a gente teve um celeiro de oportunidades oriundo da pandemia de Covid-19, né, em que mudanças sociais ocorreram e inúmeros negócios fecharam e outros abriram, trazendo inovações para atendimento, inovação na área de serviço, entregas, delivery, digitalização de muitos outros serviços. Então, esses processos de inovação tecnológica vieram para que a gente conseguisse atender as demandas da sociedade e, por consequência, atendendo as demandas da sociedade a partir da inovação, essas empresas então ampliaram a sua participação no mercado e tiveram um lucro cada vez mais crescente. E aí, gente, são mais razões para que a gente enxergue a necessidade de inovar, para que a gente não fique isolado nesse mercado altamente competitivo. E é um mercado que, além de ser competitivo, a gente está dentro de um contexto de sociedade da informação, na qual, por exemplo, os consumidores têm maior acesso a análises, reviews, eles têm mais acesso à informação para consumir. Isso também é uma variável que torna os consumidores mais exigentes. Por consequência, as empresas precisam inovar cada vez mais para atender essas exigências do público-alvo, dos seus consumidores. Então percebam a importância desse movimento frente à inovação tecnológica. E aí, com a pandemia e outras questões que ocorreram nos últimos anos, né,
com a digitalização crescente, a implantação da rede 5G de comunicação, internet das coisas, a gente teve um aumento de demanda, uma criação de demanda, e também a gente teve uma participação cada vez maior na economia, nas plataformas de serviços compartilhados, né? Nas mídias sociais. A gente teve um crescimento também muito grande de comércio eletrônico, comunicações, serviços de streaming de vídeo, música, filmes e tudo mais, e também as inovações nos serviços financeiros. Então percebam que, a partir do avanço tecnológico, a gente percebeu que o rol das atividades inovadoras mais dinâmicas se concentraram nessas indústrias de tecnologia, de serviços compartilhados, mídias sociais, comércio. Então, com o avanço, né, das telecomunicações, e é um caminho sem volta, né, essa introdução que a gente teve da internet 5G e da internet das coisas, possibilitou, então, um alastramento dessas empresas que atuam nesses negócios, tornando o rol de atividades inovadoras cada vez mais dinâmico dentro desses contextos econômicos que a gente tem. Novamente, cada vez mais a gente percebe o surgimento de empresas nessas áreas, oferecendo esses serviços aí. O setor de varejo, né, também foi muito impactado. A gente tem cada vez mais um varejo online de praticamente tudo que a gente precisa, e cada vez mais com tecnologia para atender o cliente, para atender o público-alvo dessas empresas. E aí é importante a gente perceber que as inovações, dentro desse contexto, trazem uma capacidade maior de armazenamento, processamento, transmissão de informações. E aí empresas inovadoras como Uber, Spotify, Airbnb, EasyInvest, né, Nubank, Netflix, elas vão facilitar a coordenação dos agentes econômicos. Por quê, gente? Elas reduzem os custos de transação e poupam recursos materiais. Vamos fazer uma comparação simples aqui para tentar ilustrar isso que eu estou dizendo. Vamos pensar no Banco do Brasil, que é um banco tradicional, gigante, uma capilaridade muito grande no contexto brasileiro, e o Nubank. Perfeito, Diego, exatamente. Vamos pensar então, comparar o Banco do Brasil e a Nubank, por exemplo. O Banco do Brasil tem uma capilaridade muito grande, um banco imenso, presente aí em quase todos os municípios brasileiros. Imagina o custo de operação disso tudo, né? Uma quantidade imensa de servidores públicos que trabalham no banco, acessam ali a carreira por concurso público. O banco tem um custo elevadíssimo com a manutenção desse equipamento todo. E o Nubank, muito provavelmente ele tem um ou poucos prédios, não tem agência física. As soluções são oferecidas dentro do portfólio tecnológico dele, e isso reduz o custo de transação, poupa recurso material, poupa necessidade de você ter ali a instalação física num país do tamanho do Brasil, né, com uma população muito grande. Então percebam que essas inovações tecnológicas, sobretudo do setor financeiro, ela consegue facilitar a coordenação de fato dos agentes econômicos, reduz custo, facilita o acesso da sociedade àquele serviço que o banco vende, e, obviamente, isso chacoalha, vamos dizer assim, o mercado, porque é um agente econômico que está entrando ali com um processo de inovação tecnológica, e faz com que, de maneira forçada, o mercado se adapte a isso. E a gente pode perceber nos últimos anos aí que os grandes bancos, né, aumentaram o investimento em inovações tecnológicas, no relacionamento com o cliente, no aprimoramento dos aplicativos, no rol de serviços que são oferecidos por esses aplicativos, desses bancos. Então percebam que eles não são nem um pouco, né, ingênuos, e eles estão também correndo contra o tempo aí para poder recuperar parte desses clientes, e está também oferecendo ali um serviço que vá atender a todos, que seja cada vez menos burocrático, mais simples, mais fácil, para que a gente consiga
ter então essa visão. Então percebam, gente, que razão para inovar nesse setor também, a gente, poxa vida, a gente tem muita coisa, né? A gente não consegue, vamos dizer assim, ser contra o processo de inovação tecnológica quando a gente vê que é um caminho sem volta, que é um caminho que as empresas precisam buscar, né? E aí, gente, é importante a gente ter claro em mente que a inovação, então, ela vai permitir a diferenciação no mercado, uma oferta melhor de produtos e serviços, um atendimento melhor aos clientes, né? Isso vai fortalecer o posicionamento da empresa frente aos concorrentes, vai gerar crescimento e a gente percebe que as empresas, então, que têm uma alta capacidade de inovação, elas conseguem apresentar um melhor resultado econômico e operacional e a gente percebe já demonstrado de forma quantitativa que há uma relação positiva entre inovação e indicadores de retorno de ativos, como ROA, EBITDA, valor de mercado, entre outros. E aí eu deixei aqui para vocês, tá, um artigo para realizar a leitura. Se não conseguir acessar o link, eu encaminho depois. Bom, um outro processo que a gente pode pensar dentro desse contexto é que inovar é ótimo porque pode melhorar os processos internos, né, quando a gente pensa na inovação organizacional, gera um aumento de produtividade, reduz custo, e isso vai gerar maior eficiência da empresa e uma melhor competitividade dela frente ao mercado. E aí a gente precisa entender que os ambientes que promovem a inovação são mais motivadores, né? É mais desafiador você trabalhar dentro de um ambiente que promove a inovação tecnológica, que estimula a inovação, porque tende a deixar os funcionários mais engajados, você tende a conseguir uma retenção de talentos e fortalecimento da sua cultura organizacional frente à inovação. Eu também deixei um outro conteúdo aqui para que vocês possam ampliar a leitura sobre isso e ter uma visão um pouco mais aprofundada disso que eu estou trazendo para vocês. Bom, fechada essa primeira parte em que nós visualizamos as razões para inovar dentro do setor privado, a gente agora vai dar uma olhada e verificar as razões e as importâncias das inovações dentro do contexto do setor público. Muitas vezes a gente entende que o setor público ele não inova, isso é um equívoco que a gente tem de conceito, principalmente no Brasil. A gente acha que o setor público brasileiro é antigo, ele não inova, ele não discute inovação, muito pelo contrário. Nos últimos anos aí a gente teve um avanço muito grande nisso, sobretudo com a digitalização de inúmeros serviços, com aquela plataforma Gov, né, a gente tem aí uma gama de serviços que podem ser acessados na plataforma, e isso é um exemplo de inovação tecnológica no contexto do setor público, né, facilitar ali o acesso do cidadão para inúmeros serviços que o Estado destina. E aí, quando a gente pensa no Estado moderno, que é um Estado cada vez mais em que paga-se uma quantidade alta de impostos e exige-se uma qualidade no serviço que o Estado entrega para a população. Então, dentro desse contexto de Estado moderno que a gente tem, a inovação ela deixa de ser uma opção e ela torna uma necessidade extremamente urgente quando a gente pensa no Estado moderno. A gente sabe que o Estado ele não dá conta de tudo que ele promete, principalmente quando a gente olha a Constituição brasileira, né? A gente promete muita coisa ali que a gente não dá conta por inúmeros motivos, problemas de governo, problemas complexos de sociedade, de demandas muito grandes, falha de mercado, erro de planejamento, corrupção, entre inúmeras questões. E a sociedade tende a demandar cada vez mais qualidade nesse serviço que o Estado entrega e também maior participação. E aí a inovação serve, né, ela surge também, e ela serve dentro desse contexto como um agente catalisador para que o Estado consiga corrigir as falhas, entregar um serviço melhor para a população
E para isso o Estado também deve ser ativo na criação e na disseminação dessas inovações tecnológicas. Então percebo que para o Estado a inovação também é um caminho sem volta. À medida que cada vez mais exige-se que o Estado entregue um serviço cada vez melhor, a inovação surge como uma possibilidade de facilitar esse caminho para o Estado, para que ele consiga então entregar essas inovações para a sociedade. E aí, gente, nós precisamos entender que a inovação, como eu já falei com vocês, ela é um processo interativo, complexo, dinâmico, arriscado, com alto custo, e ela vai envolver empresas, ONGs, universidades e o próprio governo. Então a literatura é muito clara sobre isso. E aí o Estado, como que ele pode ajudar? Né? Ele é protagonista de ambientes de aprendizado, de difusão de conhecimento, de reorganização institucional. No Brasil, quais são esses ambientes? A gente tem o IPEA, o IBGE, as universidades, a Embrapa, os polos Embrapi, a Petrobras, inúmeras outras agências, empresas públicas que vão contribuir para a difusão de conhecimento, para a reorganização institucional e para o desenvolvimento de inovações. Então a gente tem que entender que o Estado ele não vai ser apenas um inovador em si, mas também um facilitador. Então ele precisa também reduzir a burocracia para que a inovação ocorra. No Brasil, recentemente, a gente teve alguns movimentos interessantes com algumas leis aí, né, a lei da inovação, o marco legal da inovação, a lei das startups. Né, alguns estados brasileiros também fizeram movimentos nesse sentido de desburocratizar os processos de inovação, empreendedorismo, e isso são caminhos extremamente importantes que o Estado precisa fazer para que ele não seja simples inovador, mas que ele consiga facilitar também a inovação. O Estado não pode ser uma pedra no sapato do inovador. Ele precisa ser um facilitador que vai ajudar a construir esse processo de inovação. E a gente já percebe na literatura alguns estudos que mostram que o Brasil, após a lei da inovação, entre outras leis, aí, o marco legal, as leis das startups, o Brasil teve avanços significativos no desenvolvimento de processos de inovação. A gente melhorou muito, mas ainda nem tudo são flores. Né? Nós precisamos ainda desburocratizar mais, fazer mais parcerias entre universidade e empresa, plantar, vamos dizer assim, a semente da inovação tecnológica como um todo. Fazer que o nosso empresário também enxergue que ele precisa inovar, que ele tem que ter doutores na empresa, mestres, fazer pesquisa, enfim. A gente avançou, mas a gente precisa avançar ainda um pouco mais nesse sentido. E aí, no Brasil, a gente teve ali nos anos 90 as reformas administrativas. Isso buscou trazer práticas mais eficientes, transparentes, participativas, chamar a sociedade civil ao debate. Né? E agora, com um processo cada vez maior de digitalização, a gente tem uma tendência de governo cada vez mais digital e aberto. Né? Então a gente tem aí os dados, por exemplo, do IPEA, do IBGE, de todas essas agências, esses dados são públicos, abertos, né? Você tem acesso às planilhas, por exemplo, de gasto público e inovação, de investimentos da FINEP, do BNDES, das agências estaduais de fomento, tudo isso hoje é público, é aberto, né? Buscando mais eficiência, transparência e participação. Então, isso também é uma vantagem e é uma coisa muito boa que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é conseguir construir esse governo digital e aberto para princípios de transparência, de fiscalização, de participação e de melhoria, né, do Estado como um todo, para que a gente possa ter um Estado cada vez mais eficiente. E uma outra coisa que faz sentido nesse contexto, pessoal, é que com o avanço tecnológico, né, das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, ficou mais fácil para a gente ter acesso a esses dados. Né? E isso nos dá a possibilidade de ter uma sociedade cada vez mais forte, democrática, acessível, inclusiva. E faz com que a gente consiga, né, fortalecer as capacidades públicas
e ter tudo isso dentro desse contexto de inovação do setor público. Então, assim, a gente não pode olhar a inovação só para o setor privado e tudo que ela representa desse contexto, né, da inovação no setor privado, esquecendo, ignorando o setor público e o quanto o setor público é também e deve ser um promotor de inovações. Já foi sugerido para vocês a leitura daquele livro, né, do Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, e quando a gente fala de inovação no setor público, vem a calhar de novo, né, esse livro. Eu acho que faz todo sentido a leitura dele quando a gente está discutindo aqui uma pós-graduação em inovação tecnológica. Então, recomendo novamente, né, para aqueles que não realizaram a leitura, que façam a leitura. Se não me engano, eu deixei ele na aba de apresentação lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês façam o download desse livro e façam uma leitura mesmo, refletindo acerca da importância do Estado no contexto de inovação tecnológica. Então, assim, enxergar, gente, que não se faz inovação sem setor público forte, que tem ali investimentos, mão de obra extremamente capacitada, participação, acesso a dados, entre outras variáveis. Então, assim, é interessante que vocês enxerguem isso e tenham essa ideia do setor público também como agente inovador. Bom, o Estado precisa então esforçar para inovar, ele precisa também ter a ideia de que a inovação ocorre na tentativa e no erro, ou seja, é uma atividade muito risco, e a relação sociedade e Estado ela estará cada vez melhor quando a gente tiver soluções para os problemas sociais e políticos complexos e soluções que sejam rápidas, eficientes. E a inovação tecnológica é uma ferramenta que pode ajudar a resolver essa questão. Principalmente no Brasil, né, gente? A gente, infelizmente, vive num país com uma população pobre muito grande e que nós precisamos crescer economicamente, dividir esse bolo e precisamos também ter um Estado forte, que seja um Estado que dê educação de qualidade, que invista em ciência e tecnologia, que desperte para enxergar a importância da educação, da ciência e tecnologia nesse contexto. Então, defender um Estado forte no Brasil, eu vejo que é defender um Estado que, que dê uma educação de qualidade, que invista em ciência e tecnologia, que entregue isso para a sua população. Né? Então, no Brasil, isso é fundamental, porque nós ainda somos um país pobre que precisa transcender essas dificuldades. E uma das maneiras de que isso ocorra e seja feito é pela inovação tecnológica. Pessoal, por hoje é isso que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse assunto. É claro que eu quero que vocês aprofundem, realizem leituras aí que eu deixei disponíveis. Vocês já sabem onde me encontrar para que a gente possa aprofundar algumas questões, tanto meu e-mail quanto o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E essas foram algumas das principais referências que eu apresentei para vocês aqui nessa aula que a gente fez a discussão. Eu irei encontrá-los novamente em outras disciplinas do curso. Então, eu desejo a todos um até breve.